Olá, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe a sua vida, em o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez, nesta noite, sexta-feira, 21 de março. Quero junto com você dar continuidade à nossa série de meditação no livro dos Salmos. Peço a você, não durma sem antes ouvir esta palavra, sem antes orar com a gente. Dê uns minutos da sua noite para você, antes de dormir, meditar numa palavra com a gente, participar de uma oração. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Pega a sua Bíblia. Creio que Deus há de falar ao teu coração. Todos os dias à noite nós trazemos aqui uma meditação em Salmos. Hoje quero lhes trazer a meditação nos Salmos 79. Salmo 79 tem como título: O povo pede castigo contra os inimigos. É o título do Salmo 79. Eu queria te pedir, antes de iniciar a leitura, compartilhe esse vídeo, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, compartilhe, ajude, contribua para o crescimento desse canal, que tem como propósito levar uma mensagem de fé, a palavra de Deus, momento de oração, momento de reflexão, meditação na palavra, tá bom? Nos ajude com isso. Deus abençoe a sua vida. Não vai lhe custar absolutamente nada. É só você ir do seu celular, seu dedinho na tela, apertando para se inscrever, apertando em todas as notificações, apertando ali no joinha e em seguida compartilhando com seus contatos, amigos, parentes, grupos, redes sociais, tá bom? Ajude este canal a alcançar maiores números de pessoas que possam elas também meditar na palavra e orar com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ao que diz a Sagrada Escritura, aqui no capítulo 79 de Salmos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhe desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Cheguem à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto
o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Glória a Deus. Salmo 79. Podemos ler ele todo. É um salmo com poucos versículos, 13 versículos. Eu sempre falo que muitas vezes a gente não pode ler todo o salmo, porque tem salmos que é mais extenso. O Salmo 79 tem 13 versículos, e o salmo que nós lemos ontem, o 78, tem 72 versículos. Olha que diferença. Esse Salmo 79 é uma oração do povo de Deus. O povo, quando se viu em aperto, é um salmo de Asaf, retratando um povo sofrido, um povo castigado pelo poder do inimigo. E qual é o entendimento que o povo de Israel tinha quando o inimigo conseguia abatê-los? O entendimento de que Deus havia se ausentado de Israel. E o que é que levaria Deus a se ausentar do seu povo e deixá-los à mercê dos inimigos? Pecado. Pecado. Em Isaías, a palavra diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E todas as vezes que Israel pecava, automaticamente Deus se afastava. Porque Deus não convive com o pecado. Deus é santo, está escrito, e requer de cada um de nós que venhamos buscar viver em santidade. Quando entra o pecado, Deus se retira. Só que todas as vezes que o povo tinha como consequência o castigo vindo pelos adversários por causa dos seus pecados, o povo em angústia, o povo em aflição, o povo começava a clamar e se humilhar perante Deus. Muitas vezes era necessário o castigo, o chicote, para que o povo voltasse para Deus. O que não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas abandonam a presença de Deus. Muitas pessoas abandonam a Deus. É uma coisa interessante que tem pessoas que muitas vezes ela chega na igreja desvalida, na miséria, doente, relacionamento arruinado, e ali ela começa a buscar em Deus, e ela vê o agir de Deus na vida dele, na vida dela, trazendo-lhe prosperidade, trazendo-lhe restituição no lar, lhe curando. E muitas vezes depois que ela está bem, que ela teria tudo para ser infinitamente grata a Deus, ela se afasta. No momento difícil, ela procura se aproximar de Deus. E no momento da vitória, de desfrutar o que Deus pode lhe proporcionar, quando ela se vê bem, muitas vezes ela se afasta de Deus. E aí é onde ela espera, muitas vezes, podemos dizer assim, ela espera, porque ela provoca, então ela só está querendo que venha o quê? O castigo, para ela cair em si. Você sabe que muitas vezes a punição, o castigo é necessário para a gente cair em si? A pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite, o que você está esperando mais? O que você quer que aconteça com a sua vida para você se voltar para Deus de verdade? Eu conheço pessoas que só se quebrantou mesmo para Deus depois que começou a perder familiares. Eu conheço histórias assim. Eu conheço histórias assim de pessoas que provocou tanto a ira de Deus e pessoas que conhecem a palavra. Tem pessoas que conhecem a palavra e ela vive a provocar a ira de Deus. Parece que ela gosta de sofrer na mão do inimigo. E o inimigo é impiedoso.
O inimigo é impiedoso. Olha o que esse salmo diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos e escânio e zombaria dos que nos rodeiam. Quer dizer, tornamos-nos opróbrio, ou seja, tornamos vergonha. Opróbrio é vergonha. Foram humilhados. O inimigo não perdoa. O inimigo vem mesmo. Olha o versículo 6. Versículo 6, deixa eu ver o versículo 6. Não, perdão. Versículo 3. Versículo 3. Derramaram como água. Olha o que ele diz aqui. Versículo 3. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhe desse sepultura. Derramaram como água o sangue ao redor de Jerusalém. O inimigo é implacável, o inimigo é impiedoso, ele vem mesmo para derrotar a gente, para destruir, para botar a gente lá embaixo, para pisar, para derramar o sangue. E tem pessoas que parece que ela quer que isso aconteça. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero falar uma coisa para você, que por um motivo ou outro aí se aborreceu, se afastou da igreja, se afastou da presença de Deus. Talvez hoje você diga, não vou na igreja mas não me afastei de Deus, me perdoe. Eu vou lhe ser bem franco e claro, é mentira. Não existe. Me afastei da igreja e não me afastei de Deus. Não existe isso. Porque o que lhe motiva a ir na igreja é justamente o fato de você estar em comunhão com Deus e querer buscar a presença de Deus. O que lhe motiva a ir à igreja é justamente o fato de você querer prestar a Deus o teu culto. E quando você está bem, quando o teu coração está bem, você faz isso, meu irmão, com muita alegria. Você larga tudo e vai. Você só deixa de fazer isso porque você se aborreceu, teu coração não está bem. Teu coração se magoou, teu coração se machucou. E o coração magoado, o coração machucado já é um reflexo de que você não está bem com Deus. Você só deixa de frequentar a casa de um amigo, você só deixa de frequentar a casa do pai, você só deixa de frequentar a casa da mãe, você só deixa de frequentar a casa de um irmão quando alguma coisa de ruim acontece. Enquanto o ambiente está bem, enquanto o ambiente está propício, você está lá sempre. Você só deixa de ir naquele lugar que você gosta de ir quando alguma coisa sai do controle, quando as coisas ficam ruins. Então não é porque você, antes você precisou da igreja para você se libertar, para você se converter, para você ser curado, para você ser abençoado. No teu fundo de poço, no auge do teu sofrimento, você entendeu que o único caminho era Jesus e que você precisava de ir para uma igreja. Hoje, você já entende que não precisa mais de uma igreja para ter Jesus. Antes você entendia que você precisava. Por que antes? Por que no teu sofrer? Por que no teu fundo de poço? Por que quando as drogas estavam te matando? Por que quando o teu casamento estava acabado, você não pensou assim, eu não preciso de uma igreja para buscar Deus não, eu vou buscar Deus aqui em casa? Por que lá atrás você não pensou assim? Lá atrás você pensou assim, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que conversar com alguém. Eu tenho que pedir para o pastor orar por mim. Lá atrás você pensou assim. Aí depois que você começou a caminhar. Aí hoje você se afasta da igreja. Diz que não se afastou de Deus. E diz que para ter Deus hoje você não precisa mais de uma igreja. Olha que coisa interessante, né? O que no começo foi o teu socorro. O que no começo talvez você mesmo disse foi a porta que estava aberta para mim. Hoje você está dando as costas. É porque você está mal. E a pergunta que eu lhe faço, o que mais você espera que aconteça para você se quebrantar, se humilhar e voltar para Jesus verdadeiramente, não da boca para fora, mas de verdade, voltar para os braços do Pai?
Você acha que Deus não sente sua falta na casa dele? Você acha que Deus concorda em você dizer, eu busco a Deus em casa? Outra mentira. Ninguém consegue buscar a Deus em casa numa vida de comunhão como necessita. Em casa não dá. Em casa não dá. Em casa muitas vezes tem ali familiares que não é crente. Em casa tem tanta interferência. Em casa muitas vezes tem ali o vizinho que quando você quer orar, o vizinho está lá ouvindo aquelas músicas indecentes, profanas, mundanas. Às vezes você está em casa querendo orar, chega alguém e te chama. Você muitas vezes fala, eu fico assistindo pela televisão, a televisão fica ligada o dia todo, mas você não consegue prestar atenção. A gente, para prestar atenção, a gente tem que parar, sentar e ouvir. Não é a mesma coisa quando você muitas vezes até está com a televisão ligada em casa, mas está ali na sua correria diária, é varrendo, é lavando, é fazendo uma comida, é arrumando, é ajeitando alguma coisa. Muitas vezes a sua televisão está lá ligada e você não está nem prestando atenção. A sua decadência espiritual é tão grande que você se apoia em dizer que a sua televisão fica ligada na igreja o dia todo. Olha quão cego espiritualmente você está e perdeu o prazer nas coisas do Senhor. Talvez você é uma pessoa que participava dos cultos, talvez você é uma pessoa que evangelizava, talvez você é uma pessoa que quando tinha uma concentração você não faltava, quando tinha uma vigília de virada de ano você não faltava, quando tinha uma Santa Ceia você não faltava, se o pastor te chamasse para uma visita você ia, você queria estar sempre perto, talvez você é aquela pessoa que no passado você dizia, eu quero fazer algo mais, eu quero servir mais, talvez você é uma pessoa que no passado você ficava até triste se na igreja não tivesse alguma ocupação, alguma coisa para você fazer. Porque você estava bem com Deus, você estava perto. Você deixou de vigiar. Você deixou entrar no seu coração coisas ruins. E hoje Deus está permitindo você estar à mercê do inimigo. É necessário que você se volte para Deus, que você se humilhe, que você chore na presença de Deus, que você busque em Deus resgatar o teu primeiro amor. Onde deixaste o teu primeiro amor? Entende a palavra? Volte-te para Deus. Não seja vítima, presa fácil dos inimigos. Volte-se para Deus. Satanás quer te destruir e tem muitas pessoas que Satanás pode usar e que quer te destruir também. Não estou falando isso para causar terror psicológico e temor em ninguém, não. Estou falando isso mediante a palavra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. O inimigo não perdoa, o inimigo é implacável. No final ele diz, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Olha só, você deixou de ser ovelha do pasto. Ovelha não fica sozinha. Ovelha está no pasto. Ovelha está sempre junto. Ovelha não é criada sozinha, não. Ovelha é criada em rebanho. Você deixou de ser ovelha. Você deixou de fazer parte do pasto desse pastor. O texto, olha, você está entendendo quão distante de Deus você ficou? Você deixou de ser ovelha. Você deixou de conviver no convívio com as ovelhas no pasto. O texto aqui diz, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Quem é povo de Deus é ovelha e está no pasto de Deus, no mesmo pasto. A gente tem que estar junto. Que ovelha é essa que se separa do rebanho? Agora eu assisto em casa. Que ovelha é essa? Você deixou de ser ovelha. Ovelha não é assim. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre, sempre, não é um dia ou outro não, não é alguma vez não, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor Deus,
Permita que essa palavra entre no coração de quem ouvir. Tenha misericórdia da nossa vida, perdoa nossos pecados. Dai-nos forças para nos voltarmos constantemente à Tua presença e para sempre darmos louvores ao Teu nome. Pai querido, traga de volta para o Teu pasto aquela ovelha desviada. Traga de volta para o Teu pasto aquela ovelha desgarrada. Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa nossos pecados, pecados que cometemos contra Ti. Resgata-nos. Faça com que novamente venhamos nos tornar ovelhas e venhamos estar nos Teus pastos em rebanhos. Te peço isso. Glórias eu te dou. Obrigado pela Tua palavra. Abra portas a que esse vídeo alcance o maior número de pessoas até então. Quem assistir essa mensagem, compartilhe com multidões, em todos os grupos e contatos. Faz essa palavra ir longe, Pai, e alcançar o coração daquela ovelha desgarrada. Traz de volta, reúne teu rebanho e abençoa teu povo. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta noite, abençoa a nossa noite, abençoa o nosso descanso, abençoa o nosso final de semana, abençoa o nosso lar e a nossa família, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.